Graça e paz, igreja. Amém. Então, Deus me deu uma palavrinha hoje para compartilhar com os irmãos. Está lá em Eclesiastes 5. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó, falsa adoração. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vê que alegria, né? A gente entrar aqui na casa do Senhor, né? Mas ir com alegria, né? Entrar aqui firme, né? Não tenta entrar aqui cabeça baixa, desanimado, né? Tem que entrar na casa do Senhor, olha, uma bênção. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de todos. O que votares pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Amém, igreja? Até aqui. Amém. Essa palavra primeira aqui me chamou muita atenção. Linda, né? Aqui, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Que melhor é chegar para o, né? Porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, né? Então eu acho, é verdade, né? Tu vem para a igreja, entra, que bênção de Deus, né? Tu vem entrar firme na igreja, né? Está na casa de Deus, né? E aqui, aqui, ó. Também gostei disso aqui, ó, que diz assim, dessa palavra, né? Assim, Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Eu entendi assim, que também a gente não pode falar muito e não acerta nada. Então tu tem que ler e ver direitinho e falar poucas palavras, mas bem ditas, né? Que as pessoas entendam, né? E aqui sobre o sacrifício de todos. Se fizeres um voto, né, tem que cumprir, porque o Senhor não se agrada de quem não cumpre os votos. Eu achava que era voto assim, que não tinha, de repente, assim, tanto, mas não, é voto, tipo, eu perguntei para a pastora Gabi, ela disse voto assim, de sério, tu fazer um voto de fazer um jejum, e daí tu promete que vai fazer e não faz, Deus não se agrada. Isso chama-se sacrifício de tolos, né? Então a gente tem que sempre pensar nas coisas que a gente vai fazer, né, para Deus, tem que ser bem feito, né? Que Ele não se agrada dessas coisas, né, gente? Então, eu achei assim, né, no meu entender, eu sempre dizia assim, que pensava comigo, que não, mas se não deve fazer, não faz, né? Beleza? Mas não, prometeu, tem que cumprir. Amém. Então, 1000 vezes não faço. De fazer no momento, né, meus irmãos? Então, essa palavrinha eu deixo para vocês, né? Achei muito lindo aqui, né? E guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Então, o que a gente vai explicar aqui é tipo, nós ainda estamos gatinhando, né? Mas a pastora, que era minha amiga, ele dá outro irmão, né? Esse menino aqui, meu amigo ali, eu acho tão lindo explicado, fica prestando atenção, tão bonito, né? E a gente não fala, mas, né? A gente tem que pegar um pouquinho e fala, né? Mas Deus se agrada também da gente, né? E só no fator de estar aqui, falando, né? Ele já disse aquela filha obediente, né? Custaram pegar, mas quando pegaram, ela foi lá para cima, né? Uma bênção, né? Agora tem que pegar o marido dela também. Amém. Pegar ele assim, puxar para cá e também, né? Deus se agrada.
a Deus, que Deus é bom todo tempo, né? Amém. Obrigado, meu Deus, por essa noite, Senhor, por esse dia maravilhoso. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esse sol lindo, por esse vento da chuva. Muito obrigado pelos meus filhos. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, te agradeço por essa igreja, Senhor, por esses meus filhos que estão aqui, Senhor, e que vão chegar, Senhor. Nós queremos ver essa tua casa cheia, Senhor, Amém. sempre cheia, cheia. E muitos milagres aconteçam aqui nessa casa, Senhor, essa casa é tua. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente nesse lugar, papai. Queremos a sua presença aqui hoje, Senhor. Vem, Deus, e fala aos nossos corações. Vem, Espírito Santo, trazendo cura, trazendo libertação, fazendo, Senhor Jesus, que a gente reconheça de fato quem somos no teu coração, papai. Senhor, tem liberdade aqui, papai. Conduz esse louvor, conduz conforme o teu querer, Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, que o nosso coração hoje seja uma terra fértil, papai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, papai, em nome de Jesus. Amém. Eu sou aquele que exalta.
quantas vezes a gente acha que não é capaz de atingir o objetivo da gente. Só que Deus, ontem a gente estava estudando na escola de líder e a apóstola falou uma coisa, né? Deus já sabia a nossa história desde lá no ventre da nossa mãe. A gente olhando ali a Gabi, né? Ali está formando um bebezinho e Deus já tem a história dele por completo. Amém. E assim é com a gente. Amém. E aí a gente faz planos, a gente faz sonhos, a gente se frustra, a gente cai, a gente levanta. Só que Deus já sabe de tudo isso. Amém. O que Ele tem é muito mais além. E que bom, né? E aí a gente se cansa porque a gente quer fazer tudo conforme a nossa vontade, do nosso jeito, do nosso querer, com o nosso braço. E a única coisa que Deus pede é que a gente tenha fé nele, porque quem escreveu a história foi Ele. Amém. Então Ele sabe exatamente onde é a nossa fraqueza. Ele sabe quem são as nossas companhias. Ele sabe quem influencia, quem não influencia. Ele sabe. Então, que hoje a gente consiga de verdade abrir nosso coração e falar assim: nada vai roubar a minha fé. Nada vai roubar a minha fé. Independente dos caminhos e aonde eu passar, nada vai roubar a minha fé. Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que eu posso imaginar. Então, nada pode me tirar do foco. Independente do que aconteça, continuamos rompendo em fé. Amém. Acreditando que Deus é um Deus do impossível. Amém. Glória a Deus. Amém. Minha fé
som, Amém. não precisa da luz, precisa só da nossa fé. Amém. Porque Glória é a isso que Deus quer. A palavra fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. Amém. Então não precisa de todos os restos. Quando tudo isso aqui se fecha, quando tudo isso aqui se apaga, a gente precisa permanecer com a fé da gente, iluminados. É verdade. Amém? Vitoriosos. Porque a palavra dele também diz que nós somos mais do que vencedores. Amém. Nós somos, então, a gente hoje vai cantar o hino da vitória. Mesmo a gente olhando para a nossa vida e falando, Senhor, não. Mas hoje a gente decidiu. Amém. A gente tem fé. Glória a E Deus. ele é fé no impossível. Um Deus que pode tudo. Amém? Glória a a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado seja o seu nome. Glória a Deus. Esse Deus é que tudo pode. Amém. Tudo Ele pode. Nada é impossível para Ele. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos,
Amém. Eu quero passar. Glória Amém. a Glória a Deus. Aleluia. Glória Glória a Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Batalha. Amém. Isso. Obrigado. Queridos, antes de começar a oferta, eu quero só dar um recado. A gente, na igreja sede, vai ter um reencontro com Deus. Reencontro é algo sobrenatural. E assim, ó, meu desejo era que toda a igreja fosse. Mas para fazer o encontro, precisa ter alguns reencontros. Para fazer o encontro, precisa ter alguns requisitos. Ter passado pelo face a face. E se você não passou pelo face a face, ano que vem vai ter. Vai ter o face a face, você pega e faz. Não deixe para depois. Aproveite e faça o face a face. É algo tremendo, face a face. Amém. E o reencontro, ele é algo poderoso e sobrenatural. Você não pode ficar fora. Tá? O valor de R$180, que vai custear a sua alimentação, que é 6 refeições, vai ter. E as 6 refeições que o vídeo vai dar R$30. É o preço de uma marmita que você paga hoje. Sim. Tá bom? Só para deixar não é todos que vão poder ir, mas o recado é bom para a gente ver que a igreja está indo. Nós somos uma igreja ativa. Nós acreditamos, nós somos uma igreja muito ativa, uma igreja que acredita em pessoas. Porque os encontros servem para transformar vidas, para mudar vidas. Então a gente faz porque a gente acredita tanto que até quem vai trabalhar, até quem vai para trabalhar, servir, eles pagam. Amém. Eles pagam porque eles acreditam na transformação das pessoas. Amém? Amém. Se você já fez o passo a passo, faça a sua inscrição e faça a sua inscrição. Somente 30 vagas terá. Não terá mais que 30. Tá? Vamos trabalhar esse reencontro com um número reduzido de pessoas. Com uma direção de Deus. Por que uma direção de Deus? Porque a pergunta que você deve estar fazendo, que normalmente quem já fez o passo a passo, meu Deus, o passo a passo é anunciado 2 meses antes, 3 meses antes. É Deus. Nós entramos no discipulado e a nossa apóstola falou assim: olha, vai ter um reencontro. Como? Por quê? Porque Deus pediu para fazer. Se Ele pediu, Ele veio necessidade. Porque aí a gente já tinha descartado. Amém? Amém. Não perca, faça a sua inscrição. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos 112. Mais uma vez eu estou sem o meu auxiliar. Eu esqueci de pegar ele na ótica. Mandei ele para conserto, esqueci de pegar meu auxiliar na ótica. Isso. Isso aí já sabe que eu 112. Isso. Nos diz assim: aleluia. Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua linhagem será poderosa no país. Em algumas versões falam na terra. Abençoada a geração dos homens íntegros. Em sua casa haverá bens e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Desponta nas trevas como a luz para os homens retos. E piedoso e justo. Bem-aventurado que compadece e empresta com generosidade.
e com honestidade administra todos os seus negócios. O justo jamais será grandemente abalado, para sempre suscitará boas recordações. Não viverá temeroso, esperando más notícias, confiando plenamente no Senhor. Seu coração estará sempre firme. Seu coração estará seguro e nada temerá. Certamente no final testemunhará o fracasso dos seus inimigos. Generosamente reparte o que possui com os pobres. Perene será a sua benevolência. De cabeça erguida será honrado e exaltado por muitos. Por isso o ímpio observa e ficará, range os dentes. Se consome de ódio, a ambição dos ímpios os levará à destruição. Amém? Amém. Glória a Deus. E quando eu peguei o Salmo 112, e assim, eu por um momento, hoje eu peguei ele para meditar, e por um momento, um breve momento, eu esqueci que a pastora falou que eu ia fazer o cartão. E ela postou lá que eu ia fazer, eu falei, amém. Eu estava no trabalho, eu olhei e falei, amém. Voltei a trabalhar, fui trabalhar. Aí, num certo decorrer, eu já tinha meditado, mas num certo momento, cheguei aqui na igreja, falei, a obreira Tainá me mandou as músicas, aí eu entrei, olhei as músicas, e aí eu falei, meu Deus, eu tinha que fazer alguma coisa hoje. E eu lembrei, mas querido, isso não quer dizer que eu não estou preparado, porque eu meditei de manhã, eu me preparei. A diferença do homem prudente ou mulher é que ele não espera a oportunidade para fazer aquilo acontecer. Ele já está preparado. Eu estou me expondo aqui porque eu quero que você entenda. Eu poderia chegar e falar assim para a pastora, eu esqueci, faz tudo. E estava tudo certo. Mas eu dei minha palavra para ela que eu ia fazer. E eu já tinha meditado de manhã, de tarde, de noite. Então, o conselho que eu dou para você: nunca deixe de meditar na palavra. Nunca deixe de ler as Escrituras. Porque um momento você pode ser pego de surpresa. E quando esse momento chegar, você não dará mais sendo pego de surpresa. Pode ter certeza que se depender de mim, eu vou pegar você muito de surpresa. Porque eu fui treinado assim. O nosso apóstolo, eu chegava na igreja, ele dava 8 horas, ele chegava assim para mim, sobe lá no culto. Eu, oi? Como é que é mesmo? Aí eu achei que ia parar por aí, mas teve um dia, apóstolo ia pregar. Então, era meu dia de pregar, mas ela falou que tem uma palavra de Deus. Então eu falei, amém, ela tem uma palavra de Deus, ela vai pregar, eu vou ficar bem tranquilo. Não me preparei, mas assim, eu não fui preparado com uma vestimenta, tudo para pregar. Não, eu fui com uma roupa normal, tranquilo. Ele chegou para mim, 8h40. É tu que pega. A sua pediu para te avisar. O quê? Mas eu falei, mas eu não quero falar disso. Eu só quero que você entenda que a meditação nunca vai te deixar na mão. Amém? Se você tem compromisso com Deus, Ele nunca vai te deixar na mão. Queridos, leia no Salmo 112. Primeira coisa que eu te pergunto é o que você espera para você. O que você espera para a sua vida? O que você espera? Porque a gente fala muitas coisas. Eu particularmente sou um sonhador. Não sei se você é um sonhador. De vez em quando a
pastora dele puxa a cordinha do balão, volta para a terra. Eu começo a voar, volta um pouquinho para a terra. Mas eu sou. Mas então eu não sonho só para mim, eu sonho para ela, sonho para o quiser, sonho para a igreja. Fala que umas coisas na Dona Béia, eu falo umas coisas na avenida, assim, né? Falo umas coisas para ela que ela começa a rir, que ela não se aguenta. Esses dias que o mestrinho estava fechado, eu acho que para balanço, né? Eu falei assim para ela, eu acho que fechou. Não sei, eu falei, não, vamos comprar e montar a milagre ali. Ela começou a ser doida. Mãe, mas eu falei para ela, olha, o meu sonho é comprar ali, fazer a igreja ali no Campestrinho. Vai ficar uma igreja enorme, linda, maravilhosa. Aí eu falei, vai para a igreja também, vai ser meu pai, mas vamos embora. Queridos, mas por quê? Eu falo isso porque eu quero saber de você, o que você sonha, o que você almeja para a sua vida. Porque Salmo 112, ele diz assim, ele diz que o homem que teme ao Senhor, ele será feliz. Como feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Querido, você é feliz? Primeiro que você quer pensar, eu estou sendo feliz? Eu sou feliz? Porque a felicidade ela não pode ser um momento, começar agora e parar ali. Você fala, mas tem um momento, tem a tristeza, sim, tristeza existem momentos que se iniciam, momentos que se acabam. A Bíblia fala que Neemias, quando soube que sua cidade natal, seu país, sua cidade foi destruída, seu coração entristeceu. Mas ele chegou diante do rei triste, e o rei falou, Neemias, nunca tive triste. Aconteceu, pede o que você precisa. Ele pede para o rei, mas a Bíblia diz que a tristeza de Neemias se cessou. Imagine, agora pense comigo, Neemias conseguiu a carta, o alvará do rei, a autorização do rei para reconstruir Jerusalém. Ele chega lá em Jerusalém, assim, eu vim reconstruir a cidade com vocês. Vocês iam reconstruir a cidade com ele? Eu também não, eu ia falar assim, nem tu acredita que a cidade vai ser reconstruída, você está mais triste que eu. Não, a tristeza dele cessou ali. A tristeza ela tem um início, mas ela tem que ter um fim. Mas a alegria, ela não tem um início e um fim. Ela só tem um início e um fim se eu deixo de temer a Deus. Porque daí começa a entrar a depressão, começa a dar preocupações, começa a entrar ansiedade, começa a entrar nervosismo. Aí eu esqueço daquilo que Deus prometeu e falou ao meu respeito. Porque eu deixei de temê-lo, eu deixei de ter prazer nos seus mandamentos. Quando isso daqui se torna um peso para mim, eu deixei de ter prazer. Se eu deixei de ter prazer, eu já não sou mais feliz. Eu já não sou. Tudo para mim começa a me incomodar. Se eu estou com o meu sapato que eu comprei novo, mas eu vejo uma mancha, aquela mancha me incomoda, sendo que é só eu pegar e lá um pano e tirar. E se qualquer coisa que eu vou fazer me incomoda, você já está perto daquela pessoa, você está andando com aquela pessoa que você chora, meu Deus, está chovendo, que chato. Reclama na chuva, aí Deus manda o sol, pensa, meu Deus, que sol quente. Meu Deus do céu, não pode esfriar, esfria. Meu Deus, que frio, podia esquentar. Eu não tenho paciência de entrar dentro de uma pessoa assim. Então, reclama de tudo. Reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo outro. Querido, é uma pessoa que deixou de ser feliz. Porque ela entende. Se ela temesse a Deus, ela iria entender que Deus manda a chuva no tempo certo e encerra no tempo certo. E se a chuva está demais, está danificando o seu bairro, a sua cidade, ela teria autoridade, no nome de Jesus, para parar a chuva. Ou pedir para Deus
Quantas vezes estava chovendo um temporal e estava chovendo e a pastora, o que vai acontecer amanhã? Eu falei, amanhã vai estar sol. Assim, eu acho que ela pensava assim, doido esse rapaz aí, né? Ela acordava de manhã, olhava, o sol estava lá. Mas por quê? Porque eu disse, não, é porque eu sei a quem está baseada a minha fé. Amém. Minha pergunta é, você sabe? Sabe por que eu pergunto? Se você sabe, os seus filhos também irão saber aonde basear a fé deles. Será que seu filho olha para você e fala assim, eu quero ser igual meu pai? Ou olha para você e fala, eu quero ser igual meu avô? O maior temor do meu coração é meu filho crescer e olhar para mim e falar assim, eu admiro fulano de tal. Não nada contra, mas eu quero ser a primeira referência dele. Quero que ele olhe e aprenda que existe um homem de Deus. Amém. Existe um homem de Deus. Então seu filho vai ser poderoso se você temer a Deus. Sua descendência, e não fala só dele, fala até mais. A Bíblia não trabalha somente com pai e filho, vai trabalhar com neto, bisneto. E assim vai a bênção, elas passam de geração em geração. Queridos, então, se eu quero ser feliz, ser próspero, eu preciso aprender a obedecer algumas leis. E algumas leis também é ser generoso. Salmos 112 é um livro muito, uma parte do verso de Salmos não tem capítulo. É uma parte de Salmos que nos ensina muito a respeito de prosperidade, a respeito de filhos, a respeito de casa, a respeito de alegria. E se eu quero aprender a ser generoso, eu preciso aprender também a repartir o que eu tenho. A gente tem dificuldade de repartir muitas vezes. A gente tem dificuldade. Olha, eu não costumo dar dinheiro para pessoas, mas eu já tomei uma lapada de tempo aqui de Deus. Mas uma lapada bem dada no meio dos meus ouvidos. Eu não costumo. E chegou uma pessoa e falou assim, dá um dinheiro. Eu não sei o que vai fazer com o dinheiro, vai beber, vai fumar, vai usar droga, e eu vou estar financiando isso. E Deus falou, pensa, não vem comprar. E se ela fizer isso, o problema é dela ou é teu? O seu papel é ser generoso. Se ela está falando que vai comer, você tem que acreditar que ela vai comer. Agora, se ela fizer algo errado, é eu que trato dela, não é você. Me deu uma lapada tão grande na minha orelha que eu fiquei deitado com os caras dentro. Cadê? É que esse dia estava na rua, um conhecido estava com esparadrapo no ouvido. Porque como eu trabalho de moto, eu coloco o fone de ouvido e ele cai de vez em quando. Eu vou passar um esparadrapo, eu vou pular, né? Eu colei. Aí chega um conhecido meu, te bateram? Não, só foi para não cair fora. Queridos, eu e você precisamos aprender a ser generoso. Não adianta nada eu querer viver o sobrenatural, se o sobrenatural for só para mim. Não adianta nada eu querer ser próximo, se a prosperidade for só para mim. Não adianta nada eu ter o poder de Deus se eu não sei repartir o poder de Deus com o próximo que estão precisando de uma palavra. A generosidade, quando a gente fala, a gente pensa somente em dar dinheiro, que foi o que veio na minha mente, foi o que veio na mente de vocês, eu tenho certeza. Mas se eu tenho uma palavra e não reparto, eu também não sou generoso, eu sou egoísta. Mas se eu tenho condições de tirar o cativo do cativeiro e não faço, eu deixo de ser generoso. Mas se eu tenho a opção de uma pessoa que eu estou vendo, a Bíblia diz bem assim, se alguém chegar para pedir pão e você falar, eu vou orar por ti, para que Deus te abençoe, e você não ajudar,
você é tão errado quanto aqueles que fecham a porta. Não sou eu que diz, é a Bíblia. Se você tem condições e não ajuda, nós deixamos de ser generoso. Estou falando isso porque a gente olha muito para o nosso repolho, para o nosso mundo. Mas tem tanta gente que bate na nossa frente, conversa com a gente. Se a gente parasse para ouvir, a gente ia entender que eles não querem dinheiro, eles só querem algo que tire a dor que eles têm. E essa pessoa é Jesus. Eu e você temos ele, e muitas vezes escondemos ele numa sacolinha e queremos guardar no bolso, para ninguém ver Jesus em nós. Porque Jesus é só nosso, não é nosso. A Bíblia diz que ele morreu para o mundo. Muitas vezes eu e você somos egoístas de não compartilhar. E queremos que os nossos filhos sejam poderosos. Filhos poderosos geram de pais tementes. Filhos fortes geram de pais tementes e generosos. Queridos, eu convido você nesse momento a separar seu dízimo e a sua oferta e trazer diante do altar. Que irá, meu Pai, virar um fruto tão grande, e um fruto, não só um, mais vários frutos que irão mudar nossas histórias, porque acreditamos, onde plantamos, acreditamos que o Teu reino é o melhor lugar para ser plantado e investido. Deus, aqui, meu Pai, planta essas sementes junto aos ribeiros de águas correntes, e que ela dê seus frutos, meu Pai, e que as suas folhas nos sirvam de remédio e de sombra, que nós possamos provar a abundância e a forte mão do Senhor sobre nós, e suas bênçãos sobre os nossos povos, que os nossos celeiros, meu Pai, transportem de tal forma ao ponto, meu Pai, que a gente não vive só com aquilo para a gente, mas a gente reparta generosamente para glorificar o Teu nome e repreendemos na autoridade que é no nome de Jesus, o devorador, o migrador e o portador, os demônios que atuam na finança, declaramos o seu povo próspero e abençoado, no nome de Jesus, amém. Querida, aplauda o Senhor, recebendo o grego Alisson. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém, amém. Então, o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, muito feliz de estar na casa do Pai. Eu estava ali, meu momentinho de reflexão. Parece-se meio banal, mas até ontem estava trocando com a minha esposa e com os amigos um copo de bebida, um cigarro, e hoje posso estar compartilhando com ela, com os amigos, o microfone para estar adorando a Deus. Então são certas coisas que Deus traz na nossa memória que é muito bom. Da onde Deus nos tirou e da onde Ele continua nos tirando. Alegria imensa, por mais que foi uma luta para chegar aqui, mas que cheguei porque foi a vontade do Senhor. Glória a Deus. Pensei, como disse, umas características de Jonas, era para vir voltar aqui, eu pensei em correr. A pastora Gabi diz que falou, não, venha, tem que vir. A minha esposa também puxou minha orelha. Eu falei, pastor, eu não tenho uma palavra, mas o Papai do Céu já tinha falado ao meu coração, mas eu tentei ali não pregar a respeito disso, porque era algo que me abala muito, é algo muito que eu ainda não sou totalmente curado. Você está no altar e tem coisas que você não é curado, tem coisas que eu preciso converter dia após dia, e tentei correr, e o Papai do Céu já falou para mim, na real, prega sobre isso. Eu peguei e falei, mas isso ainda não, e veio chegando perto, eu sabia que esse cara de pregar estava chegando perto, e o Papai do Céu não estava falando nada, e chegou o dia hoje, a pastora mandou para mim, olha, se você me prega hoje, saiu na escala. Eu falei, pastora, tem como ser outra pessoa?
eu não tive a humildade de reconhecer. E Deus fala para nós, se nós não estivermos atentos, Ele vai escalar e Ele não vai falar de novo. Ele já falou, Ele já mandou, e às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus, o Senhor não fala comigo, porque o Senhor não está falando, Ele já falou. Ele falou porque minha esposa veio aqui, pregou a respeito de paternidade. Amém. Ela falou a respeito de paternidade, e chegou na hora da oração, para mim foi muito difícil. Eu me senti um hipócrita de eu orar, sendo que a respeito de paternidade eu tenho que liberar mais perdão. Por mais que eu minta para mim mesmo, que eu já perdoei meu pai biológico, mas mesmo assim tem algo no coração que eu sei se é uma mágoa, não sei se é um rancor, não sei se. Mas de Papai do Céu, como você falou para Jeremias, desce na casa do oleiro que eu quero te mudar. Se eu estou aqui hoje, eu sinto que o Papai do Céu está transformando. Não sei se ele está moendo esse caco aqui, não sei se ele já está moldando, se ele já está pintando, o que ele está fazendo, eu não sei. Sei que dói, mas dói para trazer cura. Amém. E assim como vai fazer bem para mim, que faça bem para todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos para a palavra. Glória a Deus. Peço que abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Eu estava falando um pouquinho a respeito de Noé, que é um exemplo para nós de um homem obediente, um homem justo, um homem que obedeceu a Deus, e ali Ele não salvou só ele, mas salvou ele e a família dele. E aqui em Gênesis 6,18, só essa parte aqui: mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Então aqui foi Deus deu uma ordem para Noé construir uma arca, porque ele ia mandar um dilúvio na terra, porque a terra estava perdida, tinha muito pecado, mas ali ele ia livrar a família de Noé. Ali, por Noé ser um homem justo, um homem íntegro, ele estaria ali dando essa ordem para Noé, dizendo que a família dele ia ser salva. E aqui nós podemos observar a importância do governo, a importância do pai. Porque aqui Deus deu uma ordem para Noé e Noé obedeceu. E nós podemos ver que essa obediência, ela fez muito bem. Nós podemos ver que essa obediência desse homem íntegro, além de ele ser um pai, ele era um pai que ele era um exemplo para os filhos dele. Ele estava ali para os filhos dele, e através dessa obediência nós podemos observar que ele salvou não só ele, e ele e a família dele. E eu digo ali, se ele não tivesse sido inteligente, teria morrido ele e a sua família. Eu digo assim, imagine a dor, o peso que ele não carregaria por não obedecer ao que Deus estava mandando. E para muitos ele parecia louco, para muitos, quando ele começou a construir aquela arca, falavam: que loucura, o que você está fazendo? Para que isso? Vamos para o mundo, vamos fazer o que o mundo está fazendo, porque você está querendo ser diferente, vamos ser todos iguais. Mas não, ele foi um homem inteligente, um homem que continuou obedecendo a Deus, um homem que foi lá e fez o que Deus estava mandando. E acredito eu que não foi nada fácil, para que ele pudesse governar sobre a família dele, porque estava ali os filhos, eu tenho 2 filhos, e eles têm de 10 e de 6, e eu vejo como é difícil governar sobre a vida deles. Às vezes é querer dar algumas tarefas para eles, por exemplo assim, lava uma louça, o outro junta um lixo, e mesmo assim, às vezes, mesmo você falando, mesmo você mandando, às vezes não obedece. E o quanto isso é revoltante, eu digo que para Moisés, para Noé ali, também não foi diferente. Ele tinha filhos grandes, ele não tinha filhos que até o momento, tão
adultos, e mesmo assim, ele foi um homem que foi exemplo e ele pôde governar sobre a família dele. Ele foi um homem obediente e a família dele ali vem obedecendo ele, vem fazendo, vem seguindo o exemplo dele. E eu digo assim, nas nossas vidas, né, trazendo para nós no dia de hoje, nós que exercemos o governo, porque todos nós estamos aqui, né, falando de paternidade, pai, mas todos nós que estamos aqui, nós exercemos o governo, nós temos uma autoridade, às vezes é autoridade sobre a nossa família, autoridade sobre a nossa casa, nosso trabalho, sobre a nossa vida. Até meu filho Cauê, que tem 6 anos, ele tem o governo dele, ele governa a vida dele quando ele está na escola, quando ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que fazer uma escolha do certo ou errado. Ali muitas vezes é ele que vai estar governando. E eu digo assim, eu e você, será que nós estamos sendo obedientes, assim como Noé estava sendo? Será que nós estamos nos esforçando para ser obediente à ordem que Deus tem nos dado? A qual a ordem que Deus tem nos dado? Se nós estivermos aqui em comunhão com a palavra, tendo contato com a palavra, repetindo a palavra, nós vamos saber quais as ordens que o Senhor tem nos dado. É ser obediente, é não ser rebelde, é não ser mentiroso, é não ser ladrão, é se converter cada dia mais. Nós sabemos quais são os pecados que nós fazemos e não estamos sendo obedientes a Deus. E quando nós não estamos sendo obedientes a Deus, nós não estamos só fazendo mal para nós, nós estamos fazendo mal para nós e também para a nossa descendência, e também para a nossa família. Porque através das nossas vidas, assim como foi aqui com Noé, Deus ele quer salvar nós, e através da nossa vida, nós levar salvação para o nosso marido, levar salvação para os nossos filhos, levar salvação para amigos, levar salvação para muitos. E qual é a vontade nossa? Será que a nossa vontade não é essa de estarmos salvando aquele que tanto amamos? Ah, mas é muito difícil obedecer, é muito difícil. Meu filho me desobedeceu e agora eu vou ter que perdoar ele. Ah, minha esposa fez isso errado comigo e agora eu vou ter que perdoar o pai. Pai, porque você precisa obedecer. Vai porque tem um Pai, tem um Deus que está nos mandando obedecer. E essa obediência, com certeza, ela vai ter resultados, né? E trazendo aqui, né, para respeito de paternidade, eu digo assim, ó, que será que nós estamos sendo, né, pais presentes, pais que estão ali sendo exemplos para os nossos filhos? Estamos exercendo essa função maravilhosa que Deus nos incumbiu, porque um pai presente, ou seja, um pai, ele é uma figura muito importante, né, nas nossas vidas. Eu não sei se todos aqui tiveram contato com seus pais, cresceram com seus pais, ou não tiveram seus pais, e essa falta dessa figura que é essencial, é um pilar essencial na vida de uma família, eu, né, tenho certeza, por isso que eu luto e reluto, para até a eternidade eu conseguir manter minha família unida até os últimos dias da minha vida, né? Ser uma família unida, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, e ali temos valores, ali ensinamos, né, o que é a missão de um pai, o que é a missão de uma mãe, e que isso perdure para a vida deles também, né? Que eles possam ali casar, ter um exemplo de santidade, casar em santidade, né? Não pense, né, porque eu tenho filhos homens, não quero que tenham, né, às vezes o homem tem filho homem, muitas mulheres não, quero que meu filho case em santidade. Meu filho tem uma única mulher na vida dele. Para muitos falam, eu que vou crescer, não, para mim é um orgulho. Se meu filho conseguir viver em santidade, meus filhos, e casar e ter uma mulher só na vida dele, amém, glória a Deus. Serei com certeza muito mais feliz. E essa ausência de pai, eu posso dizer com total, né, experiência, de que isso traz muitos traumas na nossa vida. Essa falta do pai, ela traz traumas, ela traz rancores, ela traz mágoas, e isso é algo que infelizmente ele perdura por anos e anos e anos. Eu vou dizer porque até hoje eu não me sinto curado no assunto paternidade. A falta do pai, essa ausência, eu não me sinto curado.
luto e reluta, que estava vendo o carro falando, meu filho perguntou o que eu ia pregar, eu falei sobre paternidade, que é algo que é mais difícil para mim. Mais difícil. Eu esperava Deus fazer o coração cair do céu para pregar sobre amor, fazer um monte se mover de um lugar para o outro, para pregar sobre fé, mas não, foi sobre paternidade. Eu falei, filho, sobre paternidade é algo que é muito difícil para o pai, e o pai vai estar lá pregando, o pai vai estar falando sobre isso, porque o pai precisa se curar. Amém. E assim como eu acho, tenho certeza que Deus está me curando, que Ele venha curando cada um de nós. Amém. Aqueles que são pai, que venham a ser cada vez mais presentes na vida dos filhos, aqueles que não têm essa presença de pai, que nessa noite nós venhamos a entender. Todos nós temos um pai. E eu digo assim, que faz falta, um pai físico faz muita falta, para mim foi muita falta em várias áreas da minha vida. Era difícil o dia dos pais, era difícil quando o dia dos pais, todo mundo falando que deu presente para o pai, e eu tinha que ir lá, não obedecendo, mas eu tinha que dar um presente para minha mãe. Tua mãe é mãe e pai, que me falava isso. Então, quando você é criança, você vai, você faz aquilo, mas lá no teu interior você sente essa falta. Você tem essa mágoa, esse trauma, e aí vai crescendo. Chegaria na escola, tem muitos, escola acho que é uma das áreas que mais abalam, porque às vezes tinha uma discussão com um amigo, tinha alguma coisa, então fica tranquilo, eu vou chamar meu pai para resolver isso com nós. Aí você chegar, não tinha essa figura de um alfa, de alguém que tipo de traria segurança, e chegaria, ele vai falar, vou trazer meu pai para resolver contigo, e eu tenho que chegar ali, tá bom, vou trazer minha mãe. Isso virava chacota, isso virava, tipo assim, só que esse trauma, ele era tolerável até quando você é criança. Até quando nós éramos criança. Por que eu digo quando éramos criança? Porque nós não tínhamos noção ainda que nós temos um pai todo poderoso. Um pai que nos guarda, o pai físico é importante, o pai biológico é importante. Só que quando criança nós não entendemos que nós temos um pai todo poderoso, que está conosco, esteve conosco em todos os momentos, não nos abandonou, sempre nos protegeu, sempre esteve ali nos guardando. E isso eu só fui aprender depois de muito tempo. Isso foi ali na vida adulta, infelizmente, eu digo, Deus fez na hora certa, mas a partir dos 28 anos por ali, eu fui começar a entender quem realmente era Deus. Que realmente, quem estava me protegendo. Eu não tinha um pai físico para me proteger, mas nos momentos que eu estava caminhando no caminho de trevas, tinha um Deus que estava me protegendo. Tinha um Deus que estava me guardando. Muitas vezes ali, se eu tivesse um pai físico, ele não poderia me guardar e me proteger. Mas ali, eu comecei a ver por que Deus está me protegendo, por que Deus está me guardando. Daí eu fui vendo ensinamentos lá da minha infância, minha mãe falava que Deus é Pai. E ali eu fui entendendo por que Deus é Pai. Deus é Pai porque Ele nos abandona, Ele nos protege, Ele nos, não vou dizer nos castiga, mas como diz a palavra, Ele nos corrige. E às vezes, tipo assim, o porquê eu digo assim, porque o pai corrige. A mãe não corrige? A mãe corrige, mas a mãe é muito amor. Eu digo assim, a mãe é só amor, 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 e uma correção branda, mas o pai, eu digo, olha ali, como eu olho para Deus, que é uma correção exatamente, é com consequências. Tipo assim, eu estou corrigindo, mandei você não fazer, você fez, e agora vai ter as consequências. Agora eu vejo assim como a mãe é só amor, por exemplo, se a mãe é só amor. Porque eu digo, por exemplo, não bota a mão na tomada. Uma mãe falou para o filho, se o filho for lá meter a mão na tomada, com certeza, essa mãe vai puxar esse filho para não botar o dedo na tomada. Se o filho for 10 vezes, essa mãe vai puxar esse filho 10 vezes para ele não tomar um choque. O pai já olha, que pai severo. O pai já olha diferente. Que o pai ele vai te avisar, não bota o dedo na tomada. Quem sabe 2 vezes não bota o dedo na tomada. Vai chegar a terceira, ele vai deixar você botar o dedo na tomada. Para você ver que você precisa obedecer. Para você ver que você tem que ter. Então, digo assim, são tantas coisas
pai, que ele estava ali comigo, isso me completou. Isso assim, aquele vazio que tinha dentro, ele completou totalmente assim. Hoje você, cara, hoje eu falo assim a Deus, obrigado. Eu agradeço a Deus de todo o coração por Ele ter se mostrado, ter mostrado esse amor que Ele sempre teve por mim, esse amor que Ele continua tendo não só por mim, mas pela minha família. Tem certas situações que eu não tenho como resolver com meus filhos, mas Deus resolve por mim. Seja um pai meu, pai dos meus filhos, que eu vejo esse amor, e pelos meus filhos também. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, ali em Gênesis, voltando para a palavra, Gênesis 7,13, eu vou ler 7,13, que fala ali, naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé com sua esposa, e as esposas de seus filhos entraram na arca. Então ali, ou seja, Deus falou, ele obedeceu e Deus recompensou. Ou seja, ele estava ali, fez, como acredito eu, com muita fé, porque ele terminou algo grandioso, uma obra extraordinária. Ele fez, ele terminou com muita luta. Acredito eu que, não sei, não estava naquela época, mas deve ter pensado em desistir, deve ter às vezes murmurado, deve ter falado que não valia mais a pena, porque tem muitos sambalate tobias quando você está fazendo a obra ali, vem e fala e diz que não vale a pena, que loucura, que é isso, não precisa disso, você é fanático, você é lunático. E mesmo assim ele continuou, em Deus foi ali e honrou. E eu digo, com certeza, né, quando estava ali, quando veio o dilúvio, né, muitas pessoas vieram desesperadas para querer usufruir, para querer entrar naquela arca, mas aquela bênção ali era para ele e para a família dele. E trazendo para nossas vidas, eu digo assim, cara, que alegria que estava ali com ela naquela hora. E eu digo assim, para você que está perseverando, para você que está obedecendo, você já consegue sentir essa alegria de que vocês vão cantar o hino da vitória, que você e tua família também vai ser salvo, que você e tua família vão servir ao Senhor. Você já consegue, tipo assim, ter essa alegria, ter essa noção, por mais distante que seja, por mais difícil, parece que às vezes, né, vou dizer por mim, porque nós tivemos um encontro de família agora recente, e tem pessoas que no encontro passado, elas estavam ali, deram notícias muito maravilhosas, que meu tio, eu digo, eu sou muito colado com meus sobrinhos, meu tio, eu me converti, meu tio, eu me batizei, meu tio, eu estou seguindo o caminho, isso e aquilo, tantas notícias boas que eu tive no ano passado. E quando eu cheguei esse ano, como diz, não sei se era o inimigo querendo que eu escurecesse, que eu entristecesse, mas uma das pessoas que eu mais fiquei feliz porque se converteu, porque estava na igreja, porque os pais tinham se afastado da igreja, mas ela voltou sozinha para o caminho, tem 13 anos, voltou sozinha para o caminho, ela se desviou. E eu digo assim, você fala assim, não sei se foi o inimigo, né? O inimigo ali tentou me deixar triste, tentou me entristecer, e eu fiquei falando, meu Deus, e agora, Deus? Não, agora eu tenho que aumentar a minha dose de fé. Agora eu tenho que continuar clamando sobre a vida delas. Eu tenho até, aconteceu algo que tipo, elas estavam indo para uma baladinha e ninguém queria levar. Ninguém queria levar e elas iam sozinhas, meninas bonitas, né? Minha sobrinha tem uma de 13, uma de 18, 17, acho que 18. 17? E uma de 17, uma de 18. E elas estavam indo para a balada sozinhas e ninguém queria levar, ninguém queria levar. E eu tive que ter essa desonra de pegar o carro e falar, não, vocês não vão sozinhos. Elas estavam em outra cidade que elas não conheciam. E vocês não vão ter essa desonra. Infelizmente eu vou levar vocês. Não era para onde eu queria estar levando. Pedi perdão para Deus, achando que eu estava sendo uma pedra de tropeço. Mas naquele momento eu não ia conseguir parar elas. E eu falei assim, ó, Deus, eu estou querendo fazer o bem. Estou querendo proteger elas. Em vez de elas irem ali sozinhas, correndo perigo, lugar que não conhece, estou levando. E isso ali
trouxe uma tristeza, e eu falei, meu Deus, ela está no caminho tão certo, ela deu notícias tão alegres, que eu falei, Deus, mas dali, Deus refletiu, né, e passando para mim agora, não falando mal dos pais deles, né, principalmente de uma que mais me impactou, que os pais são conhecedores da palavra, os pais estavam no caminho, o pai principalmente, semeando tipo assim, da família daqueles ainda raízes, semeando raízes que usam o saião, que não corta o cabelo, e ele se afastou, se traumatizou, não sei o que foi, sei que ele, a esposa dele, que é minha ex-cunhada, se afastou, e isso eu vi que contaminou até a vida dos descendentes dele. Quem sabe hoje eles não têm noção do mal, por causa da escolha deles de não obedecer, porque eles sabem que eles precisam obedecer, o mal que eles estão causando na geração deles. E eu fico pensando, olha assim, meu, como que pode o inimigo cegar tanto? Como pode o inimigo ser tão estratégico? O inimigo vai direto na fonte. O inimigo vai ali nos pais, que é alguém que, tipo assim, ó, se os pais não forem, com certeza os filhos dificilmente vão seguir o caminho. Vai se tornar mais difícil os filhos seguir o caminho. Mas ali eu acredito que eles vão acordar uma hora, eles vão voltar, eles vão obedecer a palavra de Deus e trazendo para nós, estamos aqui essa noite, que nós venhamos a não desistir. Está difícil, estou caminhando sozinho, quem sabe que você esteja fazendo a arca sozinho. Quem sabe Moisés tenha mandado para você fazer a arca, você tenha falado para a tua família vir junto e te ajudar, tua família virou as costas. Tua família não vai te ajudar, vai sozinho, gasta a sobra do teu sapato você sozinho para a igreja, perda teu tempo você sozinho para a igreja, mas eu digo assim, ó, não desista. Não desista, porque assim como Deus mostrou ali para a família de Noé, Ele vai mostrar para a tua família. Ele vai pegar a tua família e um dia a tua família vai te agradecer. Porque eu digo assim, ó, eu agradeço de todo o meu coração, né? Pelo que meus avós fizeram, que não desistiram, perseveraram, minha mãe perseverou, e eu digo assim, infelizmente, minha avó clamou muito, pediu muito para Deus que minha mãe se convertesse, ela faleceu sem ver minha mãe se converter, mas Deus honrou a palavra dele, Deus honrou a promessa dele. Ele não precisava mostrar para minha avó, em vida, vamos dizer, mas ela tinha que ter fé para saber que ele ia cumprir. Ah, que fé é essa tua que eu tenho que te mostrar? Que fé de Tomé é essa que eu tenho que te mostrar de vida? Não, eu te prometi, você siga, lute bom combate, um dia guarda a tua fé, que eu vou fazer. Eu digo também, minha mãe se foi, ela se converteu depois, né? Não viu, minha avó não viu, e assim aconteceu sucessivamente comigo. Né? Minha mãe pediu muito ouro, muitas campanhas para que eu me convertesse, e foi e faleceu e não viu. Mas Deus prometeu para ela, e Deus está cumprindo. Eu acredito que um dia, em algum lugar ela está vendo, e aqueles que ainda, meus irmãos que ainda não se converteram, também vão se converter, porque Deus fez uma promessa, e hoje estou aqui a sementinha que ela plantou, que eu me converti, estou me convertendo cada dia mais, estou passando. Oro pela vida dos meus irmãos que eles se convertam, oro pela vida dos meus tios, que minha avó pediu muito e vão se converter um dia. Venho pelos meus filhos que sigam no caminho, por isso que eu sigo. E não penso em momento algum em desistir, por mais difícil que seja, por mais que tenha esse caráter de Jonas, às vezes, de querer se esconder, mas Deus vai mostrando de uma forma muito grandiosa. E ali em Gênesis 9:1, fala ali da aliança de Deus com Noé. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra, e todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra, e de todos os peixes do mar, eles serão entregues em vossas mãos. Então aqui, pessoal, nós podemos observar
que o Senhor não abençoou só a Noé. Ele abençoou ali a vida dos seus filhos. E eu digo, você que é pai, você que é mãe, o quanto você pede para que seus filhos sejam abençoados. Eu acho que uma das orações mais sinceras que eu tenho como se dizer é a respeito da minha família, a respeito da minha esposa, a respeito dos meus filhos, né? Que eles continuem no caminho, que eles não se desviem, que eles não se percam e que Deus continue nos abençoando grandemente. Mas, para isso, né, havia essa aliança de Deus, Noé obedeceu. Então, nós podemos observar que uma das características principais para nós alcançarmos essa bênção é obedecer. E eu digo, para mim, que não tive essa figura de paternidade, né, de pai, como é difícil obedecer. E eu digo assim, isso eu olho como traumas, pode ser, não, isso daí né, desculpe o termo, é ser egoísta tua. Mas como eu tenho dificuldade de obedecer, como eu tenho dificuldade de ser submisso, porque eu nunca tive essa pessoa que foi essa pessoa de autoridade, que impor limites na vida, que é um pai impor limites. Ou diga, Deus é pai, Deus impõe limites em nós. Eu tenho livre-arbítrio. Não, eu tenho livre-arbítrio até umas horas. Porque Deus impõe limites. Eu estou com Deus e tenho livre-arbítrio. Não. Desculpe, como diz o meu achismo, mas com Deus eu acho que nós não temos livre-arbítrio. Ele nos manda, está aqui, você quer fazer, você faz, e é isso aqui. Você não tem outra escolha, a não ser obedecer o que a palavra está te mandando aqui. E diante disso, né, eu olho assim como essa insegurança e não ser submissa. A única pessoa que agora tem a minha esposa, que eu sou submissa a ela também, né? Mas antes disso era só a minha mãe. E como minha mãe tinha autoridade na minha vida, né? Com 28 anos teve uma situação que eu fiz minha esposa chorar e minha mãe veio e brigou comigo. Falou, me chamou na chincha, e ali eu abaixei a orelha, parecia que eu tinha levado uma surra. Daí eu olhei assim, daí minha esposa pegou, olhou para mim e falou assim, eu não sabia que tinha alguém que conseguia te dominar. Agora eu sei qual que é a cinta que você que resolve isso para o cabelo. Porque minha mãe falava, eu abaixava, com 28 anos, casado, né? Já morava na minha casa, já pagava minhas contas, mas quando minha mãe falava, ali eu abaixava a orelha, e sim, mãe, minha esposa olhou, eu quis falar, vou começar brigando na frente da minha esposa e tal, mas não teve jeito. E ali minha esposa viu que, tipo assim, todos nós, tem alguém que nós vamos respeitar. Tem alguém, por mais que nós não temos essa paternidade, esse pai que é rigoroso, esse pai que ensina, esse pai que nos mostra, é assim, tem que ser assim. Quando você ficar adulto, você vai fazer do seu jeito, mas hoje tem que ser assim. E um dia, eu digo assim para os meus filhos, um dia eles vão entender o porquê de ser tão rigoroso. Eu digo assim, eu sou rigoroso, o pessoal não me bate, porque hoje não precisa dar mais conta dos meus filhos, mas eu carrego eles, vamos dizer, na rédea, para que um dia como faz a águia, eu vou soltar eles na beira do abismo, vou empurrar e voar. Mas enquanto isso, eu tenho que estar exercendo minha autoridade. Por mais difícil que seja, por mais que a palavra me fale aquilo que às vezes eu tenho que se converter a eles. Digo assim, tem vezes que eu tenho que ir lá, eu pedir desculpa, eu pedir perdão para meus filhos. Eu falo, mas como Deus, se eu sou autoridade, se eu sou pai, eu tenho que pedir? Sim, porque Papai do Céu fala que eu também tenho que, né, os filhos converter aos pais, os pais converter aos filhos. E eu ali, né, obedecendo ao Senhor, muitas vezes eu chego neles, falo, filho, desculpa. Às vezes até quando eu tenho que falar meio grosseiramente com eles, meio grosso, meio castigar, depois de fazer isso, eu ter essa humildade de lá e pedir, filho, desculpa, mas o pai fez isso por causa disso, porque lá na frente do dia você vai entender,
E Deus com nós é esse Pai desse mesmo modo. Ele nos mandou, nós obedecemos. Acredito eu que, por mais que Ele esteja misericordioso, teremos as consequências da nossa desobediência, mas nós estamos aqui, nós não iremos desistir diante das dificuldades, diante das tribulações que acontecem nessa caminhada de obediência com o Senhor. Nós iremos continuar chamando Papai querido. Papai, eu entrego o meu devido em tuas mãos, que o Senhor venha fazendo a sua vontade e não mais a minha vontade, porque isso é muito difícil obedecer. Mas eu venho dizer com total certeza que diante da obediência vai ter recompensa. A recompensa não fala, mas só foi para nós essa recompensa, não. Essa recompensa é para mim e para você também. Essa recompensa é para a nossa descendência, essa recompensa é para muitas e muitas gerações nossas que vão vir. Às vezes nós só olhamos para os nossos filhos, mas nós temos que saber que nós vamos ser netos, bisnetos, tataranetos, e essa bênção ela vai ser transbordante sobre todos eles. Não é agora, nós ficamos pensando nessa recompensa agora. Papai colocar a arca quase pronta e ainda não está acontecendo tudo que o Senhor falou que ia acontecer. Continua. Ele mandou fazer a arca, se esforça, planeja, replaneja e vai continuando que ele vai fazer. E aqui, não está finalizando, e como na palavra diz aqui, que nós temos um Pai, em 2 Coríntios, Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3. Então, pessoal, é difícil exercermos essa autoridade, porque nós temos que ser exemplo. Quem somos nós para sermos exemplos em alguma coisa? Mas nós temos que também nos valorizar, porque nós temos entregue cada vez mais nossa vida ao Senhor. Nós temos lutado cada dia mais para viver em santidade. E se o inimigo às vezes quer nos culpar, quer nos acusar, falando que exemplo é você do teu filho, eu sei o que você fazia, eu sei o que você já fez, eu sei quem você era, eu sei que você não era obediente, eu sei que você não era rebelde. Não é o Senhor falando contigo. Isso é o inimigo querendo nos contaminar, falando que nós não somos capazes de se convertermos, de mudarmos de vida, de buscar a nossa salvação, buscar a salvação daqueles que amamos. Pessoal, não desistam, continuem. As lutas vão vir, as tribulações vão vir, mas nós temos um Deus que nos consola, um Deus que nos guarda, um Deus que demonstra, já demonstrou tantas vezes. Tenho certeza que não foi só comigo, que Deus demonstrou que Ele sempre esteve, lado a lado. Nas vezes que eu precisei, Ele estava ali. Muitas vezes eu nem o chamava, mas Ele estava ali. Muitas vezes eu fingia que nem o conhecia. Muitas vezes eu achava que era eu que estava resolvendo, mas era Papai resolvendo por mim. E acredito que com vocês também é da mesma situação. Muitos momentos que passaram difíceis, que acharam que não tinha mais jeito, e quem fez foi Deus. Às vezes nós não devemos achar que nós conseguimos fazer alguma coisa. E aqui nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco. E aqui está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, pessoal, quem melhor para nos consolar do que Papai? Quem melhor para nos consolar do que Deus? Às vezes procuramos em muitas coisas para se consolar, muitas coisas, buscamos muitas outras coisas porque está difícil.